Graças a paz, irmãos. Bom dia. Hoje eu quero continuar falando sobre um tema que eu acho extremamente importante na vida da igreja ou de qualquer crente. É sobre onde consiste a nossa autoridade, né? Onde está a nossa autoridade? Ontem eu falei um pouco sobre isso, que quando você leva um cheque no banco, ele não vai olhar para o mérito de quem está levando o cheque. Ele não vai olhar se é bonito, ele não vai olhar suas qualidades, ele vai olhar se a pessoa que assinou aquele cheque tem crédito. E se está endossado a você, dependendo, se não tiver endossado, o cheque não tem efeito, né? A não ser para quem burla, e se você burla, só burla para os olhos das pessoas, não tem valor real de autoridade. Então, é como se nós tivéssemos uma autoridade e no nome de Jesus, né, nós tivéssemos acesso a realidades. Eu temo que a gente, mesmo tendo tanta autoridade outorgada, né, conferida, liberada para as nossas vidas, eu temo que mesmo assim, de alguma maneira, nós estamos vivendo abaixo da autoridade que nós carregamos. Distraímos com coisinhas, besteirinhas, é uma distração aqui. E quando você está... você pode ver um filme que tem uma perseguição, alguém joga um pedaço de madeira lá do outro lado para fugir para aquele lado. E às vezes é o que o diabo está fazendo. Ele faz um barulho lá para ele poder sair por cá. E a gente às vezes não consegue perceber que nós estamos fazendo parte de uma emboscada ali. Mas a verdadeira autoridade, depois que ela se manifesta com exemplo. Sabe o que as pessoas não suportam? Elas não suportam ouvir alguém falar bem e agir mal. No fim da nossa fé é puro isso. Porque de fato a nossa eloquência, quando a gente tem um microfone na mão, ou que a gente está num lugar de visibilidade, onde nós temos a voz, uma voz, não quer dizer nada se isso não se traduz com exemplo. Jesus, ele foi vitorioso porque ele era um exemplo. Toda hora ele declara: eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Eu só faço o que o meu pai quer. Não era justo eu estar fazendo e realizando a vontade do meu pai? Foi isso que ele disse com Maria, quando Maria questionou ele: por que você fez isso com a gente, Jesus? Ele falou: não, mas será que você se esqueceu a maneira tão divina que Deus me deu a você? Você mesmo me contou que um anjo apareceu e de que o meu nome seria assim e tal. Mas não era suposto eu estar fazendo a vontade do meu pai. É como se, Maria, você se esqueceu de quem eu sou e o que eu vim fazer. Então Jesus, ele sempre teve a sua autoridade. E a sua autoridade também era respeitar as autoridades da terra, mas nunca sem priorizar a vontade de Deus. E nós precisamos retomar alguns lugares de autoridade. E há um cheque endossado para todo aquele que teme a Jesus, que respeita os seus mandamentos, tem um cheque, tem um nome de Jesus, né? E aí sim, o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, a gente não fala isso muito. E verdade, tem, mas para quem está em ordem com essa obediência, esses são dias de a gente colocar em obediência, porque não serão sinais, irmãos, que vão fazer a diferença, mas é um caráter forte, uma personalidade que não desiste, uma mentalidade que não se distrai. São dias em que a sedução vai tentar nos distrair para todo lado e nós precisamos segurar o nosso sentimento. E em Provérbios 22:6, vai falar, em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.
Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, não instrui o caminho, não instrui o menino o caminho, instrui o menino no caminho. Sabe o que faz a diferença entre o caminho e no caminho? É o exemplo, irmãos. Sua autoridade repousa sobre uma vida exemplar. Instrui o menino no caminho, deixa ele ver qual é o caminho. Deixa ele perceber quais são as ações. Deixa ele saber qual é a verdade. Isso é tão real que quando a galera saiu do Êxodo, ele não mandou ensinar para os meninos, mandou fazer. Vai, faz a Páscoa, come o cordeiro. Quando as crianças perguntarem por que a gente faz isso, então vocês vão ensinar, que já estão com apetite para saber por que a gente faz isso. Por que esse é o nosso culto? Por que a gente come o cordeiro? Então você vai pegar e vai ensinar os seus filhos sobre toda a obra maravilhosa que Deus realizou ao tirar vocês do Egito. Então, instrui o menino no caminho que deve andar. Não adianta nada um pai falar que vai quebrar os dentes de um filho, se pegar ele fumando, com um dedo, com um cigarro entre os dedos. Já conseguiu perceber o nível da incoerência? Esse é o assunto que ninguém mais suporta. A pessoa confundir a autoridade com o autoritarismo. Que é, faça o que eu mando, né? Esquece que você sabe. Mas não, faça porque eu faço. Jesus, ele falou, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, tudo que vocês me veem fazendo é porque eu aprendi. E aí Felipe pergunta, mostra-nos o Pai e nos será suficiente. Ele falou, Felipe, estou aqui com você todo dia, quem vê a mim vê o Pai. Porque eu não faço nada diferente do que meu pai faria. Eu faço só o que meu pai faz. Então, essa é a autoridade de Jesus. Jesus não era duas pessoas. Jesus não estava partido. Jesus não tinha um Jesus secular e um Jesus crente. Ele era o mesmo na igreja, no templo, na casa, indo para Galileia, voltando para a Judéia, não importa, ele era o mesmo. O que está quebrando a nossa autoridade é ser diversas pessoas em diversos ambientes, com diversos comportamentos, e a pessoa não consegue ler a Bíblia em nós, irmãos. Porque a hora a gente está demonstrando, né, um livro secular, e a hora a gente está tentando demonstrar o livro que é a palavra. Aí a gente não consegue mostrar quem nós somos. Olha, João Batista foi perseguido porque João Batista ele adotou uma mensagem que dava, uma mensagem que causava ânsia. E ele deixou o sacerdócio comum e entrou no deserto, o seu púlpito era um monte de areia. E ele quebrou aquele rito natural, mas as pessoas eram atraídas a eles. Por quê? Autoridade. Quando você está vivendo uma verdadeira autoridade, as pessoas são atraídas para você. Mas quando você também é uma autoridade, né? Porque influencia a autoridade, as pessoas também são atraídas para as coisas erradas que você faz. Acontece, não tem como negar isso. Porque quando Hitler, né, colocou os seus pensamentos, quando ele abriu de verdade os seus pensamentos, teve gente que colocou, tem uma mulher, ela colocou nos 7 filhos, o nome dos 7 filhos dela em homenagem a Hitler. Todos começando com a letra H ali, para honrar o pensamento, né, de Hitler. Olha só, que maldição é essa? Então, ao nível que esse homem conseguiu influenciar uma nação inteira, ao ponto de praticamente toda a nação comprar a ideia de que nós somos melhores pela cor da nossa pele, o lugar que nós nascemos, por causa dos nossos olhos azuis, por causa disso, daquilo outro. Então,
É isso que a gente precisa saber. Qual é o tipo de influência que você está exercendo e em qual autoridade. Eu vou chamar isso de... A nossa autoridade, ela tem um campo de atuação. Por isso que Deus não dá autoridade para quem não sabe quem é. A autoridade começa em sabendo quem você é. Porque se você não sabe quem você é, toda hora alguém vai te convencer de uma coisa diferente. Você é filho de Deus. E há uma parte que Deus desenhou para você cumprir. Nós temos que cumprir sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Essa palavra de Isaías é: eis-me aqui, Senhor. Não envia o Alessandro, não. Pode enviar. Sou eu. Eu já entendi. Se o Senhor ainda quer usar essa pessoa que até agora estava com lábios impuros, mas eis-me aqui. Então, há uma atitude comportamental imediata ao momento que você entende quem você é. E aí, você entendendo quem você é, que aceitando a sua identidade, automaticamente sua autoridade vem para sua mão. Revelação gera identidade. Revelação é o assunto da igreja, porque sem profecia o povo perece. Profecia, irmãos, não é profetada. Profecia é a revelação da mensagem da própria Escritura que ilumina o nosso entendimento e abre os nossos olhos para esse lugar. Então, revelação gera identidade. Ela desperta a sua identidade. E a sua identidade revela que você tem uma autoridade. Quando você sabe quem você é, você não pede para abrir a geladeira, irmão. Simplesmente você vai lá e... Você sabe da sua autoridade, né? Essa autoridade, vamos chamar de chave, que é a habilidade para realizar proezas. Irmãos, autoridade é uma chave e se manifesta em dons, que são habilidades de fazer proezas, não só sinais no quesito de milagre, que Jesus vai autorizar você a expulsar demônio, pisar serpentes e escorpiões, mas também a autoridade de ser um exemplo a ser seguido. A proeza de conduzir um povo, a proeza de alguém poder olhar para você e ela não vai descer, descarrilhar desse vagão, porque você está lhe dando destino. Revelação de quem Deus é gera identidade, a identidade gera autoridade, e a autoridade não faz você cansar no serviço. Enquanto você estiver na sua autoridade, você não cansa no serviço. Quando você perde a sua autoridade, tudo fica difícil na obra de Deus ou em qualquer lugar. O que isso quer dizer? Quando você sai, por exemplo, do ambiente da autoridade do crocodilo, é a água, né? Mas ele consegue andar no seco. Mas o ambiente em que ele desenvolve 100% das suas habilidades é na água. Então, às vezes, o que ele tenta fazer na terra, ele consegue fazer muito melhor na água, porque a água é sua autoridade. Você precisa entender qual é a minha autoridade, qual é a minha autoridade e qual é o calcanhar de Aquiles na minha autoridade, ou seja, qual é a fraqueza da minha autoridade, onde o inimigo ataca para eu perder essa autoridade. Você precisa se conhecer, porque o diabo já conhece muito bem. Se você não se conhecer, vai virar uma presa do diabo. Você precisa se conhecer, porque ele conhece. Porque ele lida com o humano, o homem, há muito tempo, irmão. Ele sabe trejeitos, ele sabe quando você está capengando, mesmo que você não verbalize, ele colhe reações, ele sabe, o diabo sabe. Mas ele fica totalmente confuso quando ele encontra uma oposição do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único ser que consegue desvencilhar essa vantagem que o diabo tem sobre nós. A vida é cheia do Espírito Santo. Serviço só é bem feito se eu tenho uma autoridade para ele. Eu estou trabalhando, eu preciso ter uma autoridade para esse serviço. Eu estou trabalhando por quê? Para quê? Qual a motivação? Qual é o fundamento disso? Então, muito importante. A autoridade está na minha identidade e não no meu cargo.
outra confusão que se faz. As pessoas pensam que sua autoridade está no título que lhe deram, no cargo que lhe deram ou no nome que lhe chamam antes do seu nome. PR, AP, presbítero, seja evangelista, seja, coloca ali pastor, apóstolo. Não é isso que gera a sua autoridade. Eu não recebo você por autoridade porque tem um apóstolo na frente do seu nome. Eu recebo você quando vejo que todos os princípios de Deus, de família, de cuidado, de honestidade bíblico estão lá. Então esse homem tem autoridade. Então é muito provável que muita gente que não tem um título tem mais autoridade do que gente que tem título. E aí, por favor, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Parar de perseguir as coisas erradas, irmãos. A autoridade está na minha identidade e não no meu cargo. Por isso que Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina de sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Cordão significa instrução do pai e doutrina da mãe. Cordão segura, né? Eu já falei sobre isso. Ele segura o anel. O anel, ao contrário do que a gente pensa, que fica no dedo, não. O anel geralmente ficava num cordão, segurando aqui, que não era uma coisa que vinha no dedo, era uma coisa que vinha no peito, porque representava a instrução do pai e a doutrina da mãe. E para ficar mexendo aqui mais ou menos na altura do peito, ficar lembrando, olha, quem aqui já não teve em algum lugar, irmão, e só viu a voz da mãe, ou o que você está fazendo aí? Olha, o conselho, né? Mesmo a senhora não estando ali, ou aquela pessoa, você ouve ela falando no seu ouvido, porque isso aí é a doutrina da mãe, é a instrução do pai falando, olha onde você está, olha você. Então isso é valioso. E aí tem uma promessa, será diadema para a sua cabeça. E colares para o seu pescoço, ou seja, você vai ficar adornado pelo respeito e a honra que você tem pelas autoridades. E acredite, irmão, sua autoridade está em se submeter à autoridade. Quando você quebra a autoridade outorgada de alguém para você, você não vai ter autoridade daqui para baixo, porque o líder de todos, o servo de todos é líder de todos, o servo de alguns é líder de alguns, mas o servo de ninguém é líder de ninguém. Toda a sua autoridade está na sua capacidade de também servir. E como eu entendo isso? Jesus encontrou um soldado, e esse soldado veio ter com Jesus, um soldado romano, e falou, Senhor, meu servo está doente, e eu quero que você libere uma palavra de cura e tal. Aí Jesus faz menção, eu irei e lhe darei saúde, caminhando em direção à casa dele. Ele, calma. Não precisa ir na minha casa. Eu sei como funciona. Eu tenho um monte de soldado abaixo de mim e eu tenho um monte de soldado acima de mim. Eu tenho a autoridade que me manda e eu simplesmente obedeço. Eu também tenho soldados que eu mando e simplesmente ele obedece. Dê uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus, que isso? Esse aqui entendeu. Ou seja, ímpios entendendo mais. Então Jesus liberou uma palavra e ele chegou em casa e fez questão de falar, o menino tá sarado? Tá sarado. Qual foi a hora que ele ficou curado? E ele constatou que foi exatamente no momento que Jesus liberou uma palavra. Então, irmãos, esse é o poder da autoridade. Alguns vão querer ver Jesus caminhar, no caso de Jairo, vocês lembram? A filha de Jairo. Ou seja, Jairo não conseguiu exercer essa fé. Jesus teve que animar a fé dele quando a mulher do fluxo de sangue parou ele. Jesus teve que falar, calma, fica tranquilo. O seu problema não é maior do que o dela. Talvez Deus está falando isso com a gente. Calma, pai. Seu problema não é maior que o dela. Essa mulher está 12 anos sofrendo. Não é só você que está no mundo. Tem outras pessoas passando problema também. Eu vou. Mas ele não falou, libera uma palavra. Não, ele queria que Jesus chegasse lá, tocasse e tal. Pá. Então, existem níveis de fé para níveis de autoridade. Autoridades e níveis de fé. Quanto mais íntimo de Deus, menos Deus precisa fazer para você crer.
E esse é o lugar que a gente precisa. Anel e cajado. Identidade é o anel. Cajado é a autoridade. O cajado fica na mão e o anel fica no peito, aqui no coração. Sempre te lembrando de que você precisa reconhecer que as instruções te conduzem por um lugar bem seguro. Como reconhecer a nossa esfera de autoridade? Pastor, mas como eu reconheço a minha esfera de autoridade? Como eu reconheço, como eu entendo na minha atuação, né, dentro dessa esfera de autoridade? Porque pensa, se todo mundo exercer a sua autoridade dentro da sua esfera, cara, a cidade é transformada, famílias são transformadas. Você precisa reconhecer a esfera da sua autoridade. Qual é a sua autoridade, né? O primeiro passo é: nós vamos sendo transformados, sabendo que na esfera da sua autoridade, a transformação ainda está acontecendo com você. É processual. Porque se você olhar para o quanto você ainda precisa, talvez você desanime na sua autoridade, mas não. Você está sendo transformado. E quem está sendo transformado e todo dia abandona alguma coisa, começa de alguma maneira a ser um canal de Deus na vida de alguém que também está no mesmo processo. É natural que você esteja mais à frente do seu irmão, por isso todo cuidado para poder não afetar um menino na fé. Quando você tem um menino na fé, você tem que ter todo o cuidado. E aí a Bíblia vai chamar isso de ética. Ser ético, ponderar, entender como falar, o que falar, né, e quando não falar também. Outro ponto, conforme o propósito de Deus, você precisa entrar e se formar dentro do propósito de Deus. Você não pode atuar na sua esfera de autoridade sem reconhecer que o propósito é de Deus. Você tem muitos planos, eu também tenho, mas o propósito de Deus prevalecerá. Muitos planos há no coração do homem, mas o propósito de Deus prevalecerá. Então, é sobre o propósito de Deus que starta a sua autoridade. Então, é aquilo que Deus já desenhou para você. É aquilo que você se sente confortável. Sabe onde está o seu campo de autoridade? Aquilo que te deixa indignado, furioso, está quebrado. Mas não é furioso contra o seu irmão, é furioso contra aquilo que está quebrado, contra o principado que quebrou, Então você vai se tornar uma resposta naquele assunto e isso faz toda a diferença. Quem te dá a identidade não é as pessoas. Irmãos, as pessoas vão te rotular disso, daquilo, vão te interpretar mal, vão ouvir diferente, vão ouvir conforme está seu coração, porque todo mundo vê conforme está seu coração. Jesus uma vez falou sobre quando ele estava pagando, contando a parábola de um cara que foi contratado para trabalhar e ele combinou um denário com a galera e contratou um cara na última hora. E ele começou a pagar do derradeiro para o primeiro. E ele enfiou a mão no bolso e deu um denário. A galera se assanhou todo, né? A galera do começo da fadiga, né? Se assanhou todo. Falou assim, ele ganhou um denário. Trabalhando só uma hora, imagina eu, né? Que estou trabalhando desde a primeira hora do dia. E aí ele foi pagando um denário. Só que aquele primeiro, uma hora, ele não aguentou, né? Ele ficou chateado, falou, calma aí, como você me iguala a essa pessoa que trabalhou só uma hora? Olha o perigo dessa palavra. E às vezes nossas orações estão todas contaminadas dessa maneira. Como você me iguala a essa pessoa? Naturalmente aquele homem está declarando, eu sou melhor do que ele. Eu fiz mais, eu trabalhei mais, eu sou melhor, eu sou bom. E aí o Senhor falou assim, calma aí, mas o dinheiro é seu ou é meu? Irmãos, é muito fácil fazer bondade com o dinheiro dos outros. Não, mas o dinheiro é seu ou é meu? Primeira pergunta, eu sou bom ou os seus olhos são maus? Ele faz outra questão, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. E outra coisa, eu sou bom ou os seus olhos são maus? Porque eu não te fiz injustiça. Quantos eu tratei com você? Um denário. Ah, mas você deu? Não. Qual o valor que eu tratei com você? Um denário. Eu quero dar a este o mesmo que dei para você. Eu quero dar do meu dinheiro o mesmo que eu dei para você. Então, irmãos, Deus ele tem uma justiça
que não passa. E essa é a autoridade de Jesus, a gente precisa aprender isso. Primeiro tem que ter um culto racional. Quer ser uma pessoa que atua em uma esfera de autoridade diferente, mantenha um culto racional. Um culto racional, irmãos, é um culto não emocional. Não é um culto de toda hora, ó Deus está aqui. Irmãos, dias de angústia, há poucas pessoas batendo o pé e rodando na igreja, tá? Há praticamente um exército da salvação atuando. Pessoas, imagina a igreja fica avivada pelo serviço que ela tem que prestar à cidade. Vamos imaginar em Venezuela, as pessoas debaixo dos escombros, os corpos começando a cheirar mal, não tendo equipamento. Fala aí se tem alguém rodando num culto, numa vigília, sentindo a presença de Deus. Mas não, tem pessoas saindo na rua, trabalhando, chorando, abraçando e cuidando. O sentimento é totalmente diferente. A gente precisa entender que eu cantei uma música de celebração e vocês choraram. E eu cantei uma música de fúnebre e vocês dançaram. Ou seja, não adianta nada você ouvir uma coisa e responder diferente. E isso é falta de maturidade. Isso é meninice. Nós estamos entrando no final em que pouco vai ser de cultos em que a gente vai sair alegre. Na verdade, nós vamos ter que ser mais responsáveis, porque o que me parece é que sofrendo um náufrago, nós vamos ter que se levantar, lutar contra a serpente, catar graveto para acender a fogueira, porque tem algumas pessoas que não conseguem sair da beira do fogo, estão com mais frio do que a gente. Então, a sua autoridade começa com essa capacidade de entender que o nosso culto é racional. E segundo, transformação de mente. Culto racional e transformação de mente tem que ser duas coisas muito importantes. Não, eu transformei a mente e eu avancei. Eu avanço para um novo lugar, para uma nova etapa. Na tempestade em que você descansa, você exerce a autoridade sobre ela. No lugar em que você descansa, em que você tem segurança, confiança, certeza de que se eu estou aqui é porque eu tenho uma resposta para isso, se eu estou nessa posição porque Deus me confiou isso, então eu posso, então Deus não me deixe tropeçar diante do seu povo, porque eu preciso conduzi-los a essa verdade. Então isso é na tempestade que você está vendo, e que eu estou vendo, e que nós estamos vivendo, e que de vez em quando a gente vive, sempre nós podemos dormir no meio dessa tempestade, que é descansar confiando. E por final, irmãos, sua autoridade é impossível alguém ter recebido algo de Deus e não partilhar isso. É impossível você ter recebido amor, perdão, misericórdia e não partilhar isso. Na verdade, é imoral. É imoral segurar o perdão de alguém. É inadmissível a falta de capacidade de amar quando você foi amado. Qual é a nossa autoridade? Eu faço tudo que vi o meu pai fazer. Então, o que ele fez por você? Me perdoou. O que você vai fazer pelo seu irmão? Perdoar. Ah, mas é muito grave. É grave mesmo? Ok. Não existe gravidade. Justiça exerce justiça sobre o crime, mas perdão ninguém tem direito de segurar de ninguém. Isso é uma coisa louca. E para terminar esse assunto, só quero falar que Barnabé foi pai espiritual de Paulo. Quando a igreja expulsou Paulo de Jerusalém, Barnabé pegou o navio para Tarso, foi atrás de Paulo e ficou lá com ele 3 anos ensinando. Barnabé não tinha problema de ficar no anonimato. Barnabé conseguia ver o melhor nas pessoas. Barnabé cuida de Paulo,
ajuda justa, e Paulo com muito conhecimento e muita fome, e aí, só que ele tinha muita letra e pouco espírito. Barnabé é o quê? Filho da consolação, foi chamado de alguém parecido com o Espírito Santo. Então, a letra e o espírito geram em você um campo de autoridade brutal. 3 anos depois, o apóstolo Paulo volta, aparece, e Barnabé continua, irmãos, assim, meio desaparecido. Até que tem uma confusão em uma viagem envolvendo João Marcos e Paulo. E mais uma vez, o maduro aparece, aquele que tem a sua autoridade, caiu no campo da sua autoridade. Quebra lá a relação, Marcos ameaça voltar, Paulo fala, ele não vai comigo nem aqui nem na China, fica bravo, e dedo na cara do outro, e não sei o quê, e você covarde, medroso, aí tal. Você acha que não? Um chutou terra pro lado do outro, estou imaginando, irmão, Mas pronto, e Barnabé ali, calma gente, calma. Barnabé, eu acredito que ele é aquele cara que ele não precisa falar nada para Paulo. Ele só pegou e falou assim, Paulo, tá aqui Silas, vai com ele, eu vou com Marcos. Nesse momento ele falou assim, cara, minha missão não tem sentido se eu deixar um irmão para trás. Isso é um nível de maturidade brutal. Então ele desce com o João Marcos. E o Espírito agora vai fazer o quê? O papel na mente de Paulo. Mas espera aí, Paulo. Quando alguém te jogou lá na sarjeta, quem foi lá cuidar de você? Quando a igreja não quis você em Jerusalém, que você causava muita confusão, quem ficou cuidando de você? E ele ficou pensando, cara, a atitude de Barnabé por João Marcos foi a mesma atitude que ele teve comigo. Você consegue entender que em algum momento a gente se divorcia daquilo que a gente gostou que fizeram com a gente? E a gente não quer exercer para o outro mesmo a misericórdia? Então ele entra nesse consenso e ele manda uma carta falando, manda João Marcos, ele me é útil no ministério. É um pedido de perdão, é um reconhecimento, eu amadureci, eu entendi que nós não estamos aqui para lutar um com o outro. E isso faz toda a diferença. E a minha pergunta é nessa manhã, irmãos, não há nada mais importante para esses dias do que você ter uma autoridade através de exemplo. Porque, infelizmente, a gente tem muita falsa autoridade acontecendo agora. Mas você precisa ter o exemplo. Eu oro para que isso aconteça. Senhor Jesus, nós queremos entrar nesse lugar de autoridade. Perdoa porque às vezes, Senhor, nós gostamos da misericórdia em nosso favor, mas repulsamos, Pai, quando, Senhor, temos que ter misericórdia do outro, Pai. Pai, nos dê essa maturidade, nos dê essa autoridade que não está, Senhor, no cargo, mas está, Senhor, na identidade. Gera em nós essa autoridade e que o serviço não seja pesado, porque, Senhor, estou fazendo, porque conheço quem me enviou, o que me chamou e porque me deu. Eu peço, Senhor, para que haja, em nome de Jesus, uma autoridade que abre lugares, uma chave, e essa habilidade para realizar a proeza seja, Senhor, na vida da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, perdoa todas as vezes que de alguma maneira nós agimos como Paulo com o João Marcos, mesmo depois de ter recebido de Barnabé, que confiou, acreditou que o que Paulo estava vivendo era verdadeiro. Pai, nos dê essa maturidade de Barnabé. Nós precisamos de mais Barnabé nesses dias, Pai. Reconciliadores, pessoas, Pai, que são saúde para a igreja, saúde para as relações. O que partiu, Senhor, conserta através de Barnabé. E que Satanás venha a ser, Senhor, desmascarado, vencido e destruído no nome de Jesus. Amém.